Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento. No total são 260 capítulos. Cada programa é um capítulo, onde nós explicamos verso por verso para você, lemos e explicamos o Novo Testamento. No final, você terá um comentário, tipo vídeo, interagindo com nós aqui, para que você aprenda melhor o Novo Testamento. O propósito é você usar estudos para seu crescimento pessoal, para tirar dúvidas. Pode usar também como evangelismo. Você pega um vídeo que você gostou, envia um amigo, ajuda-nos a divulgar o canal, para que muita gente possa ter contato com esses comentários em português da Bíblia. Dessa forma, será de bênção para muitas pessoas aprender mais das Escrituras. Você também pode usar esses comentários, se você é um pregador, para ouvir, para tirar ideias para seu sermão, se você é professor de escola dominical, para aprender mais da palavra de Deus e assim compartilhar. Claro que aqui nós não falamos exatamente tudo, porque seria impossível, mas nós vamos lhe dar ideias nesses comentários para que você pesquise mais, para que você procure entender melhor as Escrituras. Nós estamos em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 vai conter mais duas parábolas. Essa é uma seção do Evangelho de Lucas, que tem várias parábolas, intercalada por alguns ensinos de Jesus no meio delas. Uma delas começou logo no capítulo 14, nós temos 3 parábolas no capítulo 14, fora do capítulo 13, que também há outras parábolas, mas no capítulo 14, nós temos a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, temos a parábola da grande ceia, a parábola da providência, no capítulo 14, 3 parábolas. No capítulo 15, nós encontramos mais 3 parábolas, a parábola das 100 ovelhas, o pastor perde uma de suas ovelhas, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Agora nós vamos ter a parábola do mordomo infiel, e é uma parábola interessante essa do mordomo infiel. Muita gente pergunta por que Jesus contou a parábola de um mordomo que é infiel ao seu senhor, e a parábola do rico e Lázaro, que muitos questionam se de fato é uma parábola. Talvez a palavra parábola só aparece antes do texto, no itálico, foi colocado depois, e a razão que colocou parábola é porque Jesus já vinha falando tantos, acrescentaram essa como mais uma parábola. Mas muita gente discute se isso é parábola ou história real e verdadeira que Jesus conta acerca do rico e Lázaro. Bom, nós vamos comentar elas. Mas agora, no capítulo 16, se nós pegarmos a parábola do rico e Lázaro como parábola, então nós temos mais duas, a parábola do mordomo infiel e a parábola do rico e Lázaro. Uma das formas de interpretar as parábolas é que de alguma forma elas se aplicam ao povo de Israel. Então, sendo assim, a parábola do mordomo infiel vai revelar a mordomia de Israel infiel para com o próprio Deus. Então, dessa forma, nós podemos entender a parábola do mordomo infiel. Na parábola do mordomo infiel, também condena o amor ao dinheiro, que era o que os fariseus e principalmente os saduceus tinham muito. Então, essa parábola tem esse propósito. Vamos então entender a parábola do mordomo infiel. Diz assim: e dizia também aos seus discípulos. Anote que Jesus vai dizer essa parábola aos seus discípulos, não à multidão. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e eis que esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, note, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, Mordomo era um administrador. Então, era normal e comum os homens ricos contratarem
mordomos, né, ou administradores. A palavra mordomo vem do latim, significa majordomo, né, o dono maior, ou aquele que tem o domínio maior, o administrador da casa. Então esse homem o havia contratado, e esse foi acusado perante ele dissipar os seus bens. Note que o administrador aqui é um administrador infiel, ele estava dissipando os bens do seu senhor. E ele chamando diz, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não mais poderá ser meu mordomo. Então, quando o Senhor ouviu acerca da infidelidade, do desperdício dos bens, chamou o mordomo e disse, que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da mordomia, porque já não pode ser mais meu mordomo. Então, o Senhor o chama para que ele viesse prestar contas, trazer um acerto de contas de tudo aquilo, porque ele já não poderia ser mais o mordomo do seu senhor. Pelo fato de o mordomo não se defender, note-se que o mordomo aceitou que a acusação era de fato real, e ele sabia o que ele estava fazendo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. Presta atenção, o mordomo não queria trabalhar duro, não queria cavar, ele disse, e nem queria, tinha vergonha de pedir mendigar, porque ele ia perder o seu emprego. Então ele já teve uma outra ideia de como ele poderia agir para que as pessoas o recebessem em suas casas. E chamando assim um dos devedores, seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse, toma a tua conta e assenta-te, escreve 50. Disse depois ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse, toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Algo interessante aqui nessa parábola, o fato de o Senhor elogiar a injustiça do mordomo, mas ele não elogiou o fato de o mordomo ser injusto, ele está elogiando a prudência, vamos dizer, a sabedoria com que o mordomo está agindo, uma certa sabedoria astuta, não é? Porque quando o mordomo pensa o que ele deveria fazer, ele chama aqueles que deviam ao seu senhor, perguntou, quantos é que você deve? Eu devo 100 medidas de azeite. Ele diz, toma a tua conta, assenta, escreve 50, quer dizer, um desconto quase 50% ele deu na dívida do outro. Alguns dizem que a forma como o mordomo agiu, essa forma que ele toma as contas, ele estava usando uma tática para diminuir a dívida, não é? Ele diminuiu o valor suficiente para conquistar a amizade do devedor, ou o favor do devedor. Por isso, ele, de 100 medidas, ele diminui para 50. Não é? Outros dizem que talvez ele tirou o juro da dívida, que era comum, às vezes, ter juros, se bem que se um judeu emprestasse para um amigo judeu, ele não podia usar de usura, só com o estrangeiro que ele poderia cobrar juros. Ele também talvez tirou a sua comissão da transação. O mordomo sempre levava uma vantagem, e talvez era essa a razão que ele foi acusado de uma mordomia infiel. E alguns dizem que talvez ele fez voltar a dívida no seu valor original. Nós não sabemos, só sabemos que ele usa de uma certa astúcia. O primeiro devia 100, ele manda escrever 50, o outro também devia 100 alqueires de trigo, ele toma a tua conta, escreve 80, ele estava diminuindo de alguma forma a dívida para que a pessoa pudesse gozar de um favor diante dos devedores. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Mas agora vem o ensino de Jesus.
os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Não é? Como é que parece que Jesus está ensinando uma parábola de forma negativa aos seus discípulos, mas o que Jesus está, na verdade, mostrando, como ele diz aqui, prudência. Ele está ensinando sobre prudência, sobre cautela. E vai mostrar uma outra coisa, que tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, existem implicações na vida eterna. É esse o ensino de Jesus. Jesus diz no verso 9, eu vos digo, granjeai amigo com as riquezas da justiça, para quando essa vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Interessante, quando Jesus está falando de riquezas da injustiça, ele não está falando de nós agirmos injustamente, mas ele está falando que nessa vida, muitas vezes as riquezas são obtidas com injustiça, mas que isso terá valores eternos. Eu vos engranjear-me com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, e aqui vem a lição de Cristo, é uma lição de fidelidade e não de infidelidade, apesar de mostrar que a prudência ou a astúcia, podemos dizer, daquele mordomo, Jesus vai dizer, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. No caso, o mordomo, ele era injusto, não é? Mas Jesus está nos chamando a agirmos com fidelidade. Também podemos entender a parábola que se houver infidelidade da nossa parte, o Senhor irá pedir contas da nossa administração, da nossa mordomia, e nós já não podemos ser mais mordomos dele, não é? Então vamos dar conta da nossa mordomia. Então devemos ser fiel. A parábola, apesar de falar de um mordomo infiel, o propósito é ensinar a fidelidade, de como um mordomo pode perder a sua mordomia. Se nós entendermos com Israel, que Israel não estaria sendo fiel ao Senhor, essa parábola pode se aplicar a eles que estariam perdendo a sua mordomia. Mas a parábola fala mesmo de nós procurarmos sermos fiel. Verso 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem for injusto no mínimo, também será injusto no muito. Né? E aí Jesus continua, pois se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha só, se nós não somos fiéis nessa vida, como é que podemos adquirir a eterna? Não é? Então, tudo que fazemos nessa vida vai ter implicações na eternidade. E depois a história do rico e Lázaro, né, que nós cremos que é uma história, mas muita gente diz parábola, só está na Itália como parábola. Nós vamos ver que as decisões que fazemos aqui refletem na eternidade. E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso Jesus já havia ensinado. O que Jesus está ensinando, então, olhando nesse aspecto, que nós devemos ser fiéis a Deus e tomar cuidado com as riquezas desse mundo, né? É isso que está dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era considerado um deus da riqueza, não era um deus verdadeiro, porque nós sabemos que só há um Deus verdadeiro, mas era considerado o Deus da riqueza, esse Mamon. Então, Jesus estava ensinando a eles que ou eles serviam ao Senhor ou a Mamon, as riquezas. E no caso, as riquezas aqui eram consideradas riquezas injustas, né? Verso 14, você vai notar que a parábola de Jesus é contra a avareza, é contra a riqueza. No capítulo 16, verso 14, diz, e os fariseus que eram avarentos, pessoas que têm um amor excessivo ao dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Olha só, os fariseus zombavam de Jesus, não é? Escarneciam de Jesus, talvez porque Jesus não era
uma pessoa tão abastada quanto eles, não é? Então eles escarneciam, talvez por causa dos ensinos, Jesus condenava a riqueza, eles escarneciam de Jesus. E disse-lhes: vós sois os que vos justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Interessante, Jesus vai proclamar uma palavra de juízo contra a avareza dos fariseus, contra o fato de eles se justificarem a si mesmo diante dos homens, não é, quererem parecer elevados, e Jesus vai mostrar como Deus conhece o nosso coração. Deus conhece muitas vezes a nossa arrogância, Deus conhece aquilo que vai dentro de nós. E Jesus acrescenta: porque o que entre vós, entre os homens, é elevado, perante Deus é abominação. Uma lição também de humildade. E Jesus continua: a lei e os profetas duraram até João. Interessante esse verso, a lei e os profetas duraram até João. João é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento. Ao dizer a lei e os profetas, claro que também tem os escritos, né? Parece que está havendo um encerramento do cânon, a inauguração de uma nova dispensação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Apesar de dizer a lei, Jesus não está abrogando a lei. Olha o que ele diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Quer dizer, a lei não foi abrogada, mas ela foi cumprida na pessoa de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ela foi cumprida, Jesus está inaugurando uma nova era, a era da graça de Deus para nós, não é? E qualquer que deixe a sua mulher, e por que Jesus cita agora, parece que esse verso está fora do seu contexto, mas Jesus está condenando duas coisas aqui: a riqueza, a arrogância, o coração mau deles. E agora Jesus cita esse verso de Lucas 16, 18, porque provavelmente os fariseus largavam suas mulheres por qualquer motivo, e Jesus vai mostrar o adultério deles, a maldade do coração deles. Lucas 16, 18. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com a outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Da vez o porquê Jesus dizia que essa era uma geração má e adúltera, porque eles divorciavam, largavam suas mulheres por qualquer motivo, né? Diz que se um judeu casasse com uma mulher e encontrasse alguma coisa nela que não lhe agradava, ele podia dar-lhe carta de repudio e casava novamente. Eles estavam abusando daquilo que Moisés permitiu, o divórcio. E Jesus mesmo explica no texto de Mateus 19 que Moisés permitiu o divórcio devido à dureza do coração deles, mas que não foi assim no princípio. E agora Jesus os condena duas coisas aqui do verso 15 ao verso 18. Condena a avareza deles, condena a exaltação deles, podemos dizer três, e condena o casamento muitas vezes ilícito deles, ou o fato de deixar suas mulheres por qualquer coisa. Qualquer que deixe sua mulher e casa com a outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Note que Jesus intercala entre os ensinos das parábolas, que ele fala do mordomo infiel, e aqui talvez ele está mostrando a infidelidade deles nos seus votos matrimoniais, a infidelidade deles para com Deus, a infidelidade deles para com a própria lei, porque Jesus menciona a lei de Deus aqui, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Depois cita o fato do adultério: qualquer que deixe sua mulher com a casa com a outra, comete, né, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também.
Então, o que Jesus está mostrando é a infidelidade. E aqui parece que a parábola do mordomo infiel fica mais claro. Eles estavam sendo infiéis para com Deus, eles estavam sendo infiéis para com a lei e estavam sendo infiéis para com seus votos matrimoniais, não é? E havia avareza no coração deles, o coração deles era elevado, e isso era abominação perante Deus. Aí nós vamos para uma outra história. Muita gente discute se essa história é real ou se de fato é uma parábola. Mas o interessante é a forma como começa. Havia. O verbo haver sugere a ideia de uma história real. E Jesus vai mostrar de novo e condenar a riqueza e mostrar como o agir egoístamente, pensando só em si, pode afetar na eternidade. Presta atenção, esse é um texto rico do Evangelho de Lucas. Somente Lucas menciona isso. Aliás, há certas parábolas que só aparece no Evangelho de Lucas. Por exemplo, a parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. São parábolas que somente vão aparecer no Evangelho de Lucas. As parábolas do capítulo 14 também aparece somente no Evangelho de Lucas. E essa história de rico e Lázaro somente no Evangelho de Lucas. Mas nos ensina que há uma vida além da morte, nos ensina que a pessoa continua consciente após a morte, não é? E nos ensina que a pessoa contém memória depois da morte. Então presta atenção, quatro coisas que todo mundo leva após morrer. Nós não levamos dinheiro, nós não levamos desse mundo nada que trazemos, na verdade até a veste de roupa que vestimos ou que nos vestem depois de morto, né? Nós não podemos vestir mais, porque morremos, a veste e roupa que nos veste é escolhida por outra pessoa, nem por nós mesmos. Então presta atenção, nós não levamos dinheiro, nós não levamos anéis, riquezas, ouro desse mundo, nada. Dia que morrermos, né, não levamos absolutamente nada. Nada trouxemos para o mundo, nada levamos. Até a peça de roupa que nos veste, quando nós morrermos, é escolhida por alguém. Então, presta mais, há quatro coisas que você carrega e é mostrado nessa história. Primeiro, que você carrega a sua identidade. Você vai notar que o rico carregou a sua identidade e Lázaro também carregou a sua identidade. Quem você é, você vai levar consigo na vida além. Segunda coisa que você leva, você vai levar a sua memória. Você vai lembrar daquilo que você fez e quando não lembrar, fique tranquilo que alguém irá lembrar. Nessa história, nós vemos que Abraão vai dizer, filho, lembra-te, não é? Então alguém vai te lembrar. Outra coisa que o rico também lembrou, quando estava agora no inferno, que tinha 5 irmãos, não é? Então a sua memória você vai levar. O que você fez é que você vai levar, sua identidade. Você também irá levar a sua consciência. Nós estaremos conscientes. Não existe, de acordo com essa história que Jesus conta, não existe o que muita gente ensina, que as pessoas ficam lá dormindo, esperando o dia da ressurreição, né? Essa doutrina em inglês chama soul sleep, ou o sono da alma em português, não é? Muita gente acha que as pessoas ficam dormindo, porque até diz, descansa em paz, e tem uma expressão, os que dormiram em Cristo irão ressuscitar. De acordo com essa história, as pessoas estão conscientes, a pessoa morreu, está consciente, ou está consciente no paraíso, ou está consciente no inferno. Então você vai levar, presta atenção, sua identidade, você vai estar consciente, você vai ter memória e você vai ter raciocínio. Você vai ver que as pessoas raciocinam aqui. Então, a consciência é levada consigo, a memória é levada consigo, o raciocínio é levado consigo. Então, presta atenção bem nessa história, que também nos mostra que há 2 caminhos. Ou nós estaremos com Deus, aqui no caso chamado seio de Abraão. No lugar do seio de Abraão, alguém deitava, se sentia confortável. Nesse caso, seio de Abraão, não é? Abraão, pai da nação israelita, o pai da fé, o início de tudo, então era considerado seio de Abraão, era um nome
que se dava ao paraíso, ao local de delícias, ou então estará em sofrimento eterno. Então isso nos leva a pensar como nós vivemos essa vida, porque ou podemos estar com Deus eternamente, ou podemos estar separados de Deus. E de acordo com esse texto, parece que os que vão para lá já não podem mais sair de lá. Olha só que coisa interessante. Vamos ler essa história. Muita gente diz parábola do rico e Lázaro, mas se você prestar atenção, parece que não é uma parábola, parece que é uma história real, onde Jesus demonstra, só Jesus poderia falar. A pessoa que mais fala do inferno no Novo Testamento é o próprio Jesus. Eu penso que ele estava nos prevenindo de irmos para lá. Mas muita gente ouve isso, muita gente debocha, muita gente não crê, e vai ser triste quando a pessoa se der, ou acordar, ou estiver no inferno, e aí finalmente, o que eu fiz? Não é? Então presta atenção bem na parábola, ou história real, o que aconteceu. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Imagine que vida, não é? Maravilhosa, o homem já era rico, ele vestia-se de linho, de púrpura, linho finíssimo, não é? Ele tinha o dinheiro, podia mandar vir do Egito, da onde ele quisesse a sua roupa, vestia-se de púrpura, vestia-se de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse homem não vivia de qualquer forma, todos os dias ele vivia, como Jesus diz, regaladamente, com abundância, esplendidamente. Que maravilha, né? O homem poderia dizer que tinha tudo o que todo mundo quer, viver bem, viver regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Note que o rico nem sequer o nome dele é dado. Lázaro, sim, vai ter um nome. Ele é mendigo, ele é desprezado, ele vive em angústia, ele vive em dor, não é? Ele vive com chagas, que jazia cheio de chagas à porta daquele do rico, não é? Então Lázaro ficava ali, vendo se pelo menos podia comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Então presta atenção, de um lado está um rico. Lembra que os fariseus, que eram avarentos, amavam a riqueza, isso vai se aplicar para eles. Do outro lado está um mendigo, cheio de chagas, à porta daquele, desejando comer das migalhas que caem da mesa do rico, não é? E desejava, verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Quando a gente pensa em migalhas hoje, a gente pensa, se a gente comer um pão, né, bem crocante, aquelas migalhas que caem, a gente pensa nisso, que até os cães comem. Então o rico, o Lázaro vivia dessa forma. Mas não era só isso. Na época, só um contexto cultural para você entender como é que eram as migalhas. Eles não tinham guardanapo, eles não usavam guardanapo, não existia esse guardanapo, é descoberta de hoje. Quando você come uma comida meio gordurosa, começa a boca, né, ficar com aquela gordura, ou com molho, ou qualquer coisa que você coma, isso acontece, não é? Então, eles tinham pão, e eles usavam o pão, e principalmente os ricos, às vezes usavam o pão para limpar a boca, né? Alguns limpavam e comiam, e outros só limpavam a boca e jogavam. Aquilo era migalha que caía. A migalha, então, na verdade, era um pão que se limpava a boca, um pedaço de pão que eles pegavam a boca, limpavam e jogavam. E era aquilo com que Lázaro se alimentava e desejava até aquilo. Desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães que estavam ali, Lázaro parece que estava no meio dos cães, ele jogava a migalha, Lázaro tinha que disputar aquelas migalhas com os cães vinham lamber-lhe as chagas. Mendigo perante os homens, mas parece que ele não era mendigo perante Deus. Era assim a vida de Lázaro, tanto é que é mencionado o seu nome. E aconteceu que o mendigo morreu.
Parece que o mendigo morreu até primeiro que o rico, não é? Claro, vivia num estado de pobreza, vivia num estado de fome, vivia desejando comer das migalhas, cheio de chagas, os cães vinham lhe lamber, mas ele era pobre, mendigo e desprezado, mas não era desprezado por Deus. Tanto é que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma verdade profunda. O que acontece após a morte? Parece que se você é justo, se você vai estar com Deus, no momento da sua morte, Deus envia os seus anjos para lhe conduzir até as mansões eternas, não é? Então, os anjos virão. Testemunhos de muita gente que perto da morte viram anjos, né? Pessoas que viram até corais e anjos chegando perto do momento da sua morte, não é? E é o que aconteceu. Lázaro, o mendigo, né? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Morreu também o rico, dá a impressão que o rico morreu um pouco depois de Lázaro. Morreu também o rico e foi sepultado. Muito bem, o rico antes vivia regaladamente, esplendidamente, não é? Vivia bem, era exaltado perante os homens, mas voltamos no texto de Mateus, de Lucas 16:15, que aquele que é exaltado ou elevado perante os homens, perante Deus é abominação. É o caso do rico aqui. Ele era levado perante os homens, mas perante Deus era abominação. Verso 23, e no Hades. Hades é considerado no grego como a mansão dos mortos, não é? Há umas traduções em português que traduz a palavra Hades para inferno. E no Hades, e no inferno, ergueu os olhos. Algumas pessoas também confundem a palavra Hades com sepultura, mas se você notar que ele foi sepultado, diz, não foi posto no Hades, né? Ele foi sepultado, e aí ele acorda, se dá consciente, né? No Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos. Uau, há de fato um lugar de tormentos, há um lugar de delícia, considerado seio de Abraão, mas há também um local de tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Não diz em nenhum momento que Lázaro viu o rico, não é? Talvez o tormento daqueles que estarão no inferno é que eles vão poder ver o gozo eterno daqueles que estarão no céu e no paraíso. Talvez essa é parte do tormento. Note, então, que o rico do Hades ergueu os olhos, dá a impressão que estão acima, os outros estão abaixo, não é? Então quem está lá em cima não fica olhando para baixo para ver o sofrimento, mas ergue os olhos. Ele vai conversar com Abraão. Abraão está consciente, Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus diz que perante Deus todos estão vivos. Então a pessoa está consciente. Veja, ele ergueu os olhos estando em tormentos. Pena que era tarde demais, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Abraão, meu pai. Parece que ele era filho de Abraão, esse homem. Ele era descendente de Abraão. Ele era da descendência de Abraão, mas agora ele está no inferno. Ele não teve o mesmo destino de Abraão, de estar vivo ali perante Deus, mas ele está em agonia no inferno, em tormento. Quem está contando essa história é Jesus. Vamos por atenção, porque será triste a pessoa se dar no inferno, no tormento, e aí é tarde demais para clamar. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Ele está pedindo por misericórdia, para que o seu tormento seja aliviado. Presta atenção, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, mendigo que jazia à sua porta, um mendigo que desejava comer das migalhas. Ele lembra do seu contato com Lázaro. Há uma outra realidade aqui, porque parece que todos que nós encontramos nesta vida, na nossa geração,
parece que nós iremos encontrar na vida eterna, e não só os que encontramos nessa vida, mas até de outras gerações, porque o rico e Lázaro não viveram no mesmo tempo de Abraão, mas agora Lázaro está no seio de Abraão, e o rico olha para Abraão e o conhece, e diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, esse texto é riquíssimo, mostra que o inferno haverá chamas. Como é que essa chama atormenta, não é? Ele queria que Lázaro pegasse a ponta do dedo e molhasse para que jogasse uma pequena água, uma gota de água para refrescar o tormento. Muita gente diz: olha, uma gota de água no meio de tanta chama, tanto tormento, não faria diferença, isso só pode ser uma parábola, é o que muita gente diz. Mas a grande verdade é que havia tormento, a grande verdade é que o homem estava atormentado, o homem queria pelo menos uma gotinha de água, uma gota, para que ele pudesse aliviar o seu tormento, o seu sofrimento. O que nós podemos tirar desse texto é que o inferno é real, que haverá um lugar de tormento, e você não deve ir para lá. Essa história foi colocada nas escrituras para prevenir você de como viver nessa vida, de como atentar para as coisas nessa vida, para que não termine ali. Molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Esse é o primeiro pedido dele. Ele vai fazer 3 pedidos, os 3 pedidos serão negados. Presta atenção. Pai Abraão, primeiro pedido: tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água, aponte o seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Note que o rico está consciente, Lázaro está consciente, não existe esse negócio de um sono da alma, de a pessoa ficar dormindo. Temos que atentar no que Jesus está falando, é Jesus que está falando, não sou eu, só estou apenas lendo e mandando aqui a informação para você, mas você pode ler esse texto, você pode tirar suas conclusões. Eu estou dizendo que aquilo que aconteceu aqui é algo sério, é algo que você precisa pensar, para que você não acabe como rico. Ele vai fazer 3 pedidos, 3 vão ser negados. O primeiro pedido é que Lázaro molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua, porque o lugar onde ele estava era de tormento, haverá um tormento real. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te. Está vendo a memória? Você vai carregar a sua memória, você vai lembrar o que se passou aqui na terra, você vai lembrar as coisas certas que você fez e as erradas também. Lembra-te que te recebeste teus bens em tua vida. O que adiantou os bens que ele teve? Agora ele estava em tormento. Lembra que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Note que aqueles que sofrem nessa vida, talvez terão a vida eterna, mas aqueles que vivem muito bem nessa vida, talvez irão sofrer na vida no além, na vida eterna. No caso, ele está em tormento agora, né? Recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado e tu atormentado. Outra coisa que nós aprendemos, que no seio de Abraão, no paraíso, as pessoas serão consoladas. Todo o sofrimento, toda a angústia, todas as chagas que Lázaro passou, toda a fome que ele passou, todos os momentos que os cães vêm lamber as feridas para poder aliviar a sua dor, agora ele é consolado, agora ele está em um momento de alegria eterna, agora ele está em gozo eterno, enquanto o outro está em tormento eterno. Isso nos mostra claramente, Jesus ensinando isso, que haverá o consolo eterno, a presença de Deus, o consolo eterno, e haverá o tormento eterno. Não há meio termo. Consolo eterno, seio de Abraão, paraíso, tormento eterno, inferno. Presta atenção. Atentemos para essa vida, isso está escrito para a nossa advertência. Alguém diz, mas isso é para pôr medo nas pessoas. Se for, que sirva o medo para você.
não é? Que se for algo que cause temor no seu coração, que sirva, e que cause no meu também, não só no seu, eu também tenho que atentar para essa verdade. Todos nós devemos atentar. Ele pede para que molhe a ponta do dedo, lhe refresque a língua. O lugar que ele está é tormento. Seu pedido vai ser negado. Esse é agora consolado e atormentado. Além disso, disse o pai Abraão a ele, está posto um grande abismo entre nós e vós. Note que Abraão que está respondendo é Deus, não é? Abraão é o representante da nação, ele está respondendo a ele. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Note que quando se for definido isso, né, a pessoa no tormento eterno, o outro no consolo eterno, há um grande abismo. Um abismo que não dá para os daqui passar para cá, nem os da lá passar para cá. Um grande abismo, uma grande separação. Deus irá separar os justos dos injustos. Lembra a parábola do mordomo infiel? Não é? Lembra também quem é pouco no muito. Quem é fiel no muito será fiel. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. E quem é injusto no pouco será injusto no muito. Não é? Então, há um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Olha que resposta, que ensino que Jesus está trazendo aqui. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Segundo pedido. Primeiro pedido, que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Segundo pedido, que rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Agora ele lembrava dos irmãos. Seus irmãos parece que estavam todos vivos, já que ele não conseguiu, presta atenção, já que ele não conseguiu que Lázaro, o pai Abraão permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse. Ele pede, mande então Lázaro de volta, mande a casa de meus irmãos, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha, dizem que os maiores pregadores estão no inferno, porque se um deles pudesse sair de lá e vir dizer para nós o que é aquilo, como esse homem que está desesperado, rogo-te que mande a casa de meus irmãos, que os avise, que lhes dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos. Presta atenção, tudo que está escrito aqui, está escrito para prevenir eu e você de ir para lá. Eles têm Moisés, a lei, e os profetas, que eles ouçam, não é? Eles têm Moisés, profeta, ouçam-nos, não é apenas ler, tem que ouvir, tem que atentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem que atentar para essas verdades, para que você e eu não vamos parar nesse lugar de tormento. Eles têm Moisés e os profetas têm a palavra de Deus. Nessa época o Novo Testamento ainda não estava escrito, né? Havia o Antigo, que é chamado de lei, e os profetas também tinham os escritos. Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Não é? Atente, esse livro não está escrito para como alguns abrem o livro e botam lá na sala para dar sorte. Não, esse livro está escrito para você ouvir, para você atentar nos ensinos, para que você escape e eu escape da condenação do inferno. Não é? O rico estava preocupado pelos seus 5 irmãos. O rico não queria que os seus 5 irmãos fossem para lá. Se era assim, se ele recebeu a bênção em sua vida e agora estava atormentado, o mesmo destino estaria reservado para os seus 5 irmãos. Pai Abraão, mande a casa de meu pai, mande a casa para avisar os meus irmãos, né, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho que não veio para esse lugar de tormento. Primeiro pedido, molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua. Não há um abismo, não dá para passar os de lá para cá,
Não adianta aquela ponta de vir caindo lá para lhe refrescar desse tormento. Então mande a casa de meu pai para que eles não venham, segundo o pedido, para esse local de tormento. Eles têm Moisés e os profetas outros. Verso 30. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Ele pede, não, ele insiste, manda algum dos mortos, já que não pode mandar Lázaro, manda algum dos mortos e ter com eles para ele se arrepender. Porém, Abraão disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Uau! Mostra que quem é incrédulo mesmo, que quem não crê na palavra de Deus, pode vir alguém lá dos mortos ressuscitar e dizer, olha, toma cuidado, há um inferno, o inferno é real, e a pessoa continua não crendo. Olha a dureza de coração, a incredulidade irá levar as pessoas à perdição. O inferno é real, há um local de tormento, assim como o céu é real. Cristo veio nos buscar. Lembra o texto de Lucas? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar a você. O Filho do Homem veio buscar a mim, para que nós não vamos para esse local de tormento. E você que está assistindo esse vídeo, não haverá desculpa. Você está ouvindo esse vídeo, você pode se arrepender, você pode pedir perdão, você pode buscar a Deus, você pode atentar na palavra de Deus, você pode crer na palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas que creiam. Se você não crê na palavra de Deus, não adianta. Pode vir uma alma de outro mundo, um espírito de outro mundo, te avisar, você vai continuar incrédulo, vai continuar duvidoso. E é triste quando abrir os olhos, depois da morte, porque vai abrir no inferno, em tormento, em agonia. E aí pedir, refresque. Manda uma ponta do dedo para que me refresque a língua. Estou num lugar de tormento, me refresca um pouco. A água sempre refresca a língua. Me refresca um pouco. Me refresque. Estou atormentado. Mande avisar meus irmãos para que não venha esse lugar de tormento. Que coisa terrível, não é? Quem mais falou do inferno foi Jesus. Falou por uma razão, para nos livrar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha, se você me perguntar, pastor, o que é o mais forte no Evangelho de Lucas? Eu vou dizer o mais forte no Evangelho de Lucas. É Lucas 16, 19 a 31. Esses versos são fortíssimos. São uma advertência. Alguns dizem que é uma parábola. Mesmo que seja uma parábola. Mesmo que isso seja uma... Qual é o propósito de uma parábola? Nos ensinar verdades espirituais. Mesmo que não houve um rico que está lá em tormento, ou um Lázaro, qual continua sendo o propósito de uma parábola? Nos ensinar verdades espirituais. O ponto aqui não é discutir se é uma parábola, se é uma história real. O ponto aqui é a lição que isso traz. Não seja cego para as coisas. Atenta que haverá um lugar de tormento e haverá um lugar de consolo. Que você esteja no lugar de consolo. Jesus veio para salvar a mim, para salvar a você. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós. Para que se perder? Nas chamas do inferno, no tormento eterno, quando Cristo te oferece um gozo eterno, uma vida eterna, e tudo o que você precisa é crer. Note o seguinte, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos. Tudo que nós temos que fazer é crer na palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus em João 15:3. Não é?
João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus para sempre permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Que é o que diz é que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16:17. Presta atenção, querido, amado, que ouve esse programa. Presta atenção. Há um local de tormento eterno. Vai ser triste descobrir depois da morte. Mas há um local de consolo eterno. Há um local onde você vai viver as delícias da eternidade. E que não importa qual sofrimento que você teve aqui, nessa terra, você estará no céu. Quero concluir com isso. E quero concluir, presta atenção. Se você está caminhando para o céu, e eu espero que esteja, e eu quero também estar caminhando para o céu. Se você está caminhando para o céu, o único inferno, o único tormento que você vai provar é nesta vida. Porque é desse tormento para o consolo eterno. Para o consolo eterno. Eu estou usando o mesmo termo que fala o texto. Esse é consolado e tu atormentado. Então presta atenção, se você está indo para o céu, todo sofrimento, toda angústia, toda dor, toda tristeza, toda lágrima que você passa aqui, vai ficar aqui. É o único tormento que você passa, o único inferno que você vive é nesta vida. Porque daqui para a glória eterna, daqui para o consolo eterno. Mas o reverso também é verdadeiro. Presta atenção agora nisso. Se você está indo para o inferno, se você está encaminhando para o tormento eterno, esse é o único céu que você vai conhecer. Essa vida será o teu único céu. Então aproveite bem. Você quer fazer tudo de errado? Quer aprontar? Quer fazer tudo que não presta? Quer beber à vontade? Quer fumar até os pulmões passar para a eternidade? Quer fazer tudo de errado? Quer adulterar? Fazer tudo que não presta? Aproveite, porque será seu único céu. Daqui para o tormento eterno. Então presta atenção, essa vida pode ser céu ou pode ser inferno. Pode ser céu se você está indo para o tormento eterno. Esse é o único gozo que você vai ter como rico. Vivia regalado esplendidamente todos os dias, mas agora estava em tormento. Ou pode ser o seu único inferno. Essa vida pode ser inferno ou pode ser céu. Depende para onde você está indo. Só depende para onde você está indo. Se você está indo para a vida eterna, para o consolo eterno, esse é o único inferno. Mas se você está indo para o tormento eterno, para o inferno, esse será seu único céu. Pense nisso. Pense nisso. Se arrependa de seus pecados. Eu também tenho que arrepender dos meus. Pedir a Deus perdão pelas minhas faltas, pelos meus pecados. Viver uma vida de arrependimento para ver se um dia sejamos dignos de estar no consolo eterno. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Propósito disso não é colocar medo, temor, mas se colocou, serve também para que você atente para as verdades espirituais que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus é uma bússola para nós. Ela indica o caminho, não é? Ela nos mostra para onde nós estamos indo. Ela é o único livro fidedigno que fala do início da criação do mundo e também fala o que acontece após a morte. Presta atenção. Para que negligenciar isso? Para que tentar descobrir da maneira difícil? Estando no inferno, não é lugar de descobrir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar a você, veio buscar a mim. Pense nisso. Não faça como rico. Depois no inferno, no tormento, descobrir e é tarde demais. Aceita Cristo. Reconhece o Senhor Jesus. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pai amado, graças te damos por esse programa, por aquilo que nós lemos e falamos, que cada pessoa que ouviu possa meditar e possa abrir o coração, entregar a vida a Jesus, pedir perdão de seus pecados e ter o desejo de um dia estar no consolo eterno, no seio de Abraão,
no paraíso está diante de ti. Livra-nos do tormento eterno, livra-nos da condenação do inferno, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve aqui, pastor Eugênio Piacentini, assista os demais programas, o comentário que fazemos em Lucas 15, 14, 13, do Evangelho de Marcos, Mateus. Então assista os nossos programas, divulgue, ajude-nos a divulgar. Presta atenção, se esse programa, como esse aqui, se pode livrar a sua alma do inferno, se pode livrar o seu ente familiar do inferno, por que não? Mande esse programa para seus amigos, mande, quem sabe isso pode servir de aviso para eles. Compartilhe essa palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Amém.